A palavra do Senhor nos diz aqui em Gênesis capítulo 28, verso 10, diz assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era posto o sol. Tomou uma das pedras do lugar, fê-lo-a o seu travesseiro. Se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis que posto na terra uma escada cujo topo atingia o céu. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Ele disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. A terra que agora está deitado, eu a te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estendar-se-á para o oriente e para o ocidente, para o norte e para o sul. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores. Te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprido eu aquilo que te hei referido. Despertando Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Temendo, disse: Quão terrível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Amém? Eu queria que a igreja, por favor, lesse o texto de Coríntios, capítulo 16, verso 9. Coríntios 16, 9. Amém? Diz assim, olha: Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu, e há muitos adversários. Novamente: Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu, e há muitos adversários. Agora, Atos capítulo 7, verso 55, meus queridos. Amém? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eu queria que você repetisse apenas essa frase. Diga: Eis que vejo os céus abertos. Amém? Meus queridos, com base nessas três referências escriturísticas, eu queria com vocês tecer algumas verdades, e aí eu vou me ater não meramente ao texto de forma literal, mas a pregação em dado momento com uma coerência bíblica, escriturística, nos dá de certa forma liberdade para nós vermos alusões dentro do texto, que faz esclarecer a mensagem e contextualizar essa mensagem para as nossas vidas. E aí, se nós analisarmos os três textos de forma bem sincrônicas, bem semelhante, dentro de um mesmo perfil, de uma mesma visão, nós vamos ver, meus queridos, de forma bem clara que Deus nos mostra que quando as coisas de fato se torna tão difícil, em que as portas, na verdade, na terra se fecham, Deus é capaz de abrir uma porta nos céus. A gente realmente tem que ver isso, que em dado momento das nossas vidas, Deus nos encarrega de fazer realmente com que o querido feche, seque como
secou na condição de Elias, e tantas outras ocasiões em que Deus fazia o povo dele realmente peregrinar no deserto, mas no deserto ele fazia provisão. Em momentos dos mais difíceis do povo de Israel, era onde Deus realmente fazia os escapes para com o povo dele. E é a partir dessa percepção que eu queria que nós estivéssemos pensando que quando tudo está perdido na terra, Deus abre uma porta nos céus. Esse texto, você já deve ter lido, relido, e a cada instante que a gente lê, mais verdades a gente de fato adquire, mais verdade a gente realmente tem sobre as nossas vidas. E é isso que a gente tem que compreender, que Deus ele nos leva a situações contrárias, a situações conflitantes, a situações realmente que nos diz, não, dessa vez realmente tudo se acabou. Mas é nesse momento tão difícil da vida que o milagre acontece. Você vê que Paulo diz aos Coríntios, olha, uma grande porta se abriu para o trabalho, mas simplesmente ele se alegrou porque tinha a porta aberta, simplesmente ele evidenciou sua porta aberta. Ele disse, tem uma porta, mas a porta é o quê? Em meio à porta tem o quê? Muitos adversários. E tem pessoas que simplesmente trabalham só em evidenciar adversário. Tem crente que só prega o evangelho da desgraça, e outros também só da porta aberta. Eu digo que Deus abre porta onde não tem porta, mas no meio dessas portas tem muito adversário. Agora, quando Deus tem um projeto, pode se levantar o Satanás, pode se levantar todo inimigo, ele se levanta para cair, porque o que Deus tem nas nossas vidas, ele não abre mão. Ele não abre mão, meus queridos, mesmo daquilo que eu nem queira. Se você observar esse texto, a coisa mais complicada que eu vejo na vida de Jacó não era Esaú. A coisa mais complicada não era as mentiras de Jacó. As coisas mais complicadas realmente era a vida de Jacó como um todo. Porque Jacó o próprio nome Jacó significa usurpador, enrolão, trapaceiro. Ou seja, Jacó era aquela pessoa na igreja que a gente não tinha condição mínima de dar uma oportunidade para ele. E muitas vezes nós rotulamos as pessoas a partir das nossas crenças, das nossas perspectivas. Alguém pode olhar para mim, para você, e dizer, esse cara, porque eu não sei como ele é crente, eu não sei como é que Deus chamou você para ser um crente. De fato, Deus chamou realmente os excluídos desse mundo, os marginalizados. Deus chamou de fato aquelas pessoas que ninguém tinha condição de ver um futuro em nós, mas Deus viu. Dá para compreender que evangelho é isso. E de fato, Jacó representa de fato tudo isso. Ele representa toda essa, como é que diz, esse estereótipo desse homem caído, desse homem fortuno, desse homem desprovido da graça. Mas é aquilo que a Bíblia diz, onde de fato o pecado operou, superabundou a graça. E as portas se abrirão para mim e para você, não porque sejamos bons, porque aí eu lhe pergunto, quem é bom? Né? O cara chegou diante de Jesus e disse, bom mestre, ele disse, quem é bom? Bom senão Deus. Ou seja, eu não estou aqui justificar, dizer que de fato, o fato de eu viver uma vida que contraria os preceitos de Deus, eu vou me justificar, não. Eu quero dizer que não há bondade nem em mim e você por nós mesmos, a não ser a graça de Deus em nós. Isso é o evangelho. Agora cabe a mim e a você não se conformar com a vida que contraria os princípios da palavra. Cabe a mim e a você se incomodar com tal falha. Não pode o crente estar falhando e continuando no erro e não ter nenhuma sensibilidade que errou. Aí mora um grande perigo. O erro não está meramente em cometer o erro, mas primeiramente não reconhecer o erro e muito menos abandoná-lo. Você lembra o que é que Jesus disse àquela mulher? Vai chamar o teu esposo. Não tem esposo. Não mentiu, disse bem. Dissesse bem, não tem. Tivesse 5 e o que agora tens não é teu. Vais, depois ele disse o que? Não peques mais. E é outra ocasião para a mulher adúltera, não é isso? Ou seja, mostra
esses dois exemplos de que é necessário o quê? Reconhecer o pecado e o quê? Além disso o quê? Abandonar o pecado. Jesus nos dá esse exemplo para que nós possamos aplicar em nossas vidas. E Jacó é essa figura macra, na verdade, que representa esse homem caído. E mesmo diante de tudo isso, Deus faz o quê? Deus faz com que as portas se fechem para Jacó na terra, para ele abrir uma provisão no céu. E aí, meus queridos, o texto está bem claro, diz que partiu Jacó para Beceba, e seguiu para Harã, tendo chegado perto de um lugar, ali passou a noite, pois já era posto o sol, tomou uma das pedras e fez-lo o seu travesseiro. Diga comigo, deitou ali para dormir e sonhou. Diga comigo, deitou, dormiu e sonhou. Três ações, melhor dizendo, que eu queria a princípio trabalhar com vocês. E aí eu estava pensando, antes de Jacó realmente deitar, de dormir, ele se apoderou de uma coisa muito boa para dormir, que é um travesseiro. E ele não tinha um travesseiro. Jacó tinha o que nas mãos para fazer um travesseiro? Uma pedra. E aí isso nos faz, eu estava pensando sobre esse texto, Jacó saiu de casa talvez sem mochila. Porque se Jacó tivesse uma mochila de roupa, muito menos ele não ia colocar, no lugar de colocar realmente uma pedra, ele ia colocar a roupa, algum bisaco, alguma coisa mais, como é que diz, mais leve, mais confortável. Mas diz o texto que Jacó, quando estava cansado, quando as portas já estavam fechadas, quando já estava realmente todas as esperanças, a noite chegando, a solidão, aquele homem simplesmente só tinha a roupa do corpo. E é diante dessas adversidades da vida da gente que as portas vão se fechando. E o que a gente encontra? Um cenário para sonhar, melhor dizendo, para deitar, diga-me, para deitar, para dormir e para sonhar. Agora como? Dormindo no conforto de quê? De uma pedra. Isso é um desafio fantástico. Isso mostra que Jacó não tem absolutamente nada a não ser a esperança em Deus. E aí eu lhe pergunto, será se eu e você temos um travesseiro confortável? Ou estamos na condição de Jacó? Jacó, ele dormiu. Diga comigo, dormiu. Não, deitou, dormiu e sonhou. E aí, como eu disse, sonhou, né? Em um contexto totalmente incômodo. Sonhou quando as portas estavam puramente fechadas. E são esses desafios que eu sempre reitero para vocês, para a gente acreditar nas impossibilidades da vida, para a gente lutar por aquilo que a gente acredita. Eu ignoro quando uma pessoa passa 30 anos, 20 anos, 50 anos morando de aluguel. Ele pode construir uma casa tamanho desse gasofilácio, mas quando alguém tem um sonho de uma casa, quando alguém tem um sonho na vida, ele tendo essa crença, essa fé em Deus, ele consegue. Agora o pior da gente é que a gente quer que Deus acredite em nós. A gente quer que os outros acreditem em nós, mas a gente próprio não somos capazes de acreditar e fazer eu acreditar em mim mesmo, de que posso sonhar em que deitado, dormindo em um travesseiro de pena de ganso, da Ortobon e Companhia Limitada. Não. Sonhar como? Sonhar, como é que diz? É um travesseiro de pedra. A vida, meus queridos, por isso que tem aquela minissérie, não vou fazer propaganda da Globo, né? Aqui onde nascem os fortes, né? E de fato a vida não é seleção, como diz Darwin, mas requer de mim e de você ser forte. E a Bíblia diz, quando é que nós somos fortes? Quando somos
fracos. Quando eu reconheço minha fraqueza, então eu sou forte. Eu realmente só reconheço o quanto eu sou fraco, o quanto eu sou forte, melhor dizendo, eu reconhecendo o quanto eu sou insignificante diante de Deus. Quem era Jacó? Diga, Jacó era um usurpador. Jacó era um enrolão. A dificuldade de Jacó era muito mais do que sonhar numa pedra, deitado numa pedra, dormindo numa pedra. Era vindo de Jacó um projeto de vida. E esse cara tão desconceituado, Deus tornou ele um patriarca. Hoje quem não conhece a nação de Israel, e a partir do projeto de Deus na vida do Jacó enrolão, Deus tem um encontro com ele, e Deus diz, não te chamarás mais, o quê? Jacó, mas te chamarás Israel. Mas antes de vir Israel, teve que vir o Jacó solitário, o Jacó dormindo, sonhando, deitado em quê? Em um travesseiro de pedra. Alguém quer galgar os bons lugares, sim. Alguém quer dizer, eu sou isso e aquele, sim, mas não esqueça que para você ser um médico, um doutor, qualquer coisa na vida você tem que ralar. Eu nunca esqueço vendo o pastor Hernando Dias Lopes dizendo que ignorava um seminarista, como é que diz, um cara da universidade, dizer, eu não consigo ter um livro, eu não tenho. Ele disse, olha, eu passei 4 anos no seminário, na frente do seminário tinha uma pizzaria, em 4 anos eu não entrei na pizzaria. O dinheiro da pizza ele comprava um livro. Eu te pergunto, você quer sonhar? Sim ou não? Você entende que as portas se fecham de fato na terra e elas se abrem no céu? Mas a pessoa tem que ter esse espírito de coragem, de entender que ele não vai dormir, não vai descansar. E aí eu estava lembrando uma coisa, por isso que eu peço, de certa forma, a permissão para a gente usar essa alusão desse travesseiro de dificuldade, desse dormir, esse deitar, irmão Cícero, implica uma entrega. Quando Deus fez a promessa a Jacó que ele seria um grande patriarca, ele estava lutando na guerra, não é isso? Ele estava empunhando como é que diz, as armaduras. Não, onde é que o homem estava? Inerte. Ele estava apagando. Ele estava o quê? Diga comigo, deitado, dormindo e sonhando. Sabe quando é que muitas vezes Deus trabalha em nossas vidas? Quando a gente está, olha, eu vou trabalhar, tem uma coisa, esse ano eu vou fazer o impossível. Sim, sabe como é que Deus faz? Deus trabalha e faz. Eu entendo que o trabalho. Agora, não pense, a Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Não adianta eu trabalhar se eu não tiver a promessa de Deus. Não adianta eu crer se eu lutar, mas antes eu tenho que entender que é Deus que faz. Jacó chegou onde chegou, porque Jacó, ele fez o quê? Ele deitou, diga comigo, ele deitou, ele dormiu e ele sonhou. E ali Deus o quê? Deus trabalhou. Quer dizer que eu vou ficar só deitado, dormindo e sonhando. Tem fase na vida da gente que é deitar, é dormir, é sonhar. Mas depois que se levanta, aí é outra fase. É isso que eu quero dizer, nós somos feitos de momentos. Agora, muitas das vezes a gente diz, não, eu vou fazer, eu vou ganhar no pulso, na coragem, não. Mas nunca esqueça que para eu entender que Deus abre porta no céu quando estão fechados na terra, eu tenho que entender uma coisa, que eu que tenho que estar na forma altamente dependente de Deus. Diga comigo, deitar, dormir e sonhar. Agora quando o indivíduo levanta, aí outra fase começa. Mas não faça nada
semelhante o quê? Deitar, dormir e sonhar. E aí eu volto a dizer, sonhar como? Sonhar dormindo em um travesseiro. Sonhar realmente em um contexto altamente improvável. É aí onde esse hino que as irmãs cantaram, que é onde entra a fé. A fé é essa coisa fantástica. Eu acho que nós crentes, nós temos 1001 vantagens frente ao ímpio. E eu ignoro quando o ímpio, ele tem mais perspectiva de vida do que um crente. Porque o ímpio, meus queridos, ele não tem um fator chamado fé. E o crente não. O crente vive na fé aqui na terra, com os olhos postos no céu. Se enquanto eu estou aqui, sim, vou lutar aqui, mas minha esperança é lá. Mas enquanto não chegar lá, eu vou trabalhar aqui. Eu vou dormir aqui, eu vou sonhar aqui, eu vou acreditar aqui, eu vou lutar por aqui, mas sempre com um alvo lá. Mas ser movido e alimentado pela fé. Por isso que a Bíblia diz, sem fé o quê? É impossível agradar a Deus. Não existe vida de cristão sem fé. E o que é fé? Qual o conceito mais simples de fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza das coisas que se esperam. Se você hoje andar no assentamento, você nem imagina que é o assentamento há 3 meses atrás. O pasto dessa, né, irmão Cícero? Uma fartura, como é que Deus muda o cenário? De 7 anos de seca, em 2 meses de inverno, Ele modifica tudo. Eu quero dizer a você que Deus, muitas das vezes, nos conduz ao deserto. Nos chama a deitar em, diga, travesseiros de pedras. Mas é neles que eu devo o quê? O quê? Diga, deitar, dormir e sonhar. Amém? Jacó fez isso, sonhou, e Deus fez de Jacó uma grande personalidade. Amém? O verso prossegue e diz assim: tomou uma das pedras, fez-lhe o travesseiro, deitou ali mesmo para dormir, e sonhou. E sonhou o quê? Que tinha uma grande escada, né? E aí eu não vou evidenciar a escada, não vou evidenciar a ideia dos anjos, mas eu quero aqui mostrar a vocês que é necessário a gente passar por esses processos. O processo da dependência, o processo de sermos passivos e entender que eu e você somos chamados a deitar, a dormir e a sonhar. Amém? Agora não vai usar na íntegra, porque gente preguiçosa, né? O que tem de crente preguiçoso, eu não vou fazer mais nada. O pastor está mandando que a gente só deve agora o quê? Deitar, dormir e sonhar. E são alegorias que eu estou dizendo isso para vocês. Estão compreendendo? Sim ou não? E são coisas alegóricas, mas que tem um fundo pedagógico, didático, para impulsionar eu e você a ter uma perspectiva na vida, à luz da Escritura. Mas em tudo eu quero mostrar a você que esse deitar, esse sonhar, isso mostra que quando eu estou deitado, dormindo e sonhando, eu estou altamente o quê? Passivo. Eu estou 100% dependente de Deus. No meio do teu projeto, seja ele, o meu projeto, ele não é ministerial, ele é secular, ele é na universidade, ele tem que ser tão crente, ele tem que ter uma visão tão cristã, tão quanto a minha, que fui chamado para o sagrado ministério. Você compreende isso? A história puritana diz isso. Quando o puritano realmente cavava um buraco, ele olhava um buraco e olhava e disse: mas rapaz, por que está olhando toda vez esse buraco? Porque eu quero saber se esse buraco foi cavado, foi para a glória de Deus. Se você é professor, que esse professor venha ser para a glória de Deus. Se você é um delegado, se você é um juiz, se você é um faxineiro, o que você venha ser, seja para a glória de Deus. Isso é o intuito do crente. E a gente
na nossa forma religiosa, nós passamos um risco que é assim: olha, aqui eu sou o quê? Eu sou o quê? Eu sou sagrado. Aqui é sagrado, aqui é igreja. Passando desse, como é que diz? Desse portal ali, dessa porta, eu sou profano. Não, eu sou crente em qualquer situação. Isso deve realmente ser o guia meu e teu. Amém? E aí o crente realmente deve caminhar pelos viés que caminhou Jacó. Amém? Diga: Deus nos faz sonhar diante dos incômodos da vida. E a palavra incômodo eu botei entre aspas, porque aí você tem o seu incômodo. O incômodo de Jacó era a vida dele, vida moral, pregressa de Jacó. O incômodo de Jacó era não ter sequer um travesseiro. E aí eu queria que você observasse como é que você consegue sonhar no meio desse incômodo, em que ninguém acredita, e talvez nem você acredita. E aí Deus manda o quê? Nessa hora eu digo o quê? Deus diz: deite, durma e sonhe. Em que há um contexto oposto, há um contexto antagônico, há um contexto que jamais nós poderemos o quê? Dormir, deitar, que não é bom deitar num travesseiro, não é isso? De pedra. Dormir, muito menos. E só se sonha quando está em quê? Em um sono profundo. A era mais incômoda ao cubo. Está observando que as coisas... E Deus só trabalhou através do último estágio. Qual foi? O sonho. No sonho Deus se revelou para ele e trouxe uma promessa. Ou seja, olha os estágios profundos. Ou seja, o homem só chegou a receber de Deus a promessa quando ele sonhou. Mas a gente não consegue muitas vezes nem passar no primeiro teste, que é o quê? É o deitar. Eu deito numa cama boa. Eu deito numa cama muitas vezes Deus manda a gente deitar. Deita aqui na pedra. O que é que tem? Um travesseiro de pedra. Isso é para aqueles que têm a perspectiva de chegar ao último e terceiro estágio, que é sonhar. Amém? E sonhar é um primeiro ponto, como eu digo, o último estágio desse primeiro processo. Porque ali estava a promessa. E depois da promessa vem o quê? O cumprimento. Aí é outros 500. É aí você não vai se deitar e sonhar. Você vai ter que regaçar a manga e começar a fazer a promessa se cumprir na graça de Deus. Amém, amados? Segunda verdade, quando descansamos, passamos a perceber que Deus está bem pertinho de nós. Atente para o verso 13. Olha o que é que diz aqui, olha. Perto dele estava o Senhor. O homem, quando descansa, quando ele deitou, ele dormiu e sonhou. O que é que diz o texto lá? Vamos lá. Veja o verso 12, Romário, por favor. O 12. Vamos lá. Certo, 13. Escutem, por cima dela da escada estava o quê? Estava o Senhor. Na minha tradução diz assim: perto dele estava o Senhor. Ou seja, quando nós descansamos, nós passamos a perceber que Deus está perto de nós. Amém? E em dado momento, a gente fazia como Jacó fez no verso 16, atente que ele diz no verso 16, olha: despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor estava neste lugar, eu não sabia. Ou seja, ele nem se deu conta, só se deu conta quando ele fez o quê? Ele deitou, ele dormiu
E ele sonhou. E isso nos ensina o processo da intimidade minha e tua com Deus. E muitas pessoas dizem que querem ter intimidade com Deus. Ou seja, desconheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu ignoro quando o crente não tem experiência com Deus. A experiência é uma vivência. É como a vivência de uma docência. Eu sempre digo, pessoal, eu lembro quando eu era seminarista e pastor leigo. Aí o povo do seminário tinha uma utopia tão grande, a igreja é um povo 100%, a igreja é não sei o quê. Quando eu for pastor, aquele pastor meu, acabava com o pastor dele, né? Digo, deixa teu salto as pisando, vai para a igreja para tu ver. Porque quando eu vejo uma pessoa criticando muito, vamos supor, é uma coisa, eu queria que ele fosse no lugar para saber se fazer melhor. Da mesma forma a gente vê como é que diz, o estudante universitário. Aí chega na escola, na universidade, eu vou fazer isso, olha, eu tenho minha aula tudo aqui, olha. Quando chega lá, eu tenho plano A e plano B. Quando chega não tem aula, é a bagunça tomando conta, é a mundiça, aquele negócio que vocês sabem o que é uma realidade de uma escola. O que eu quero dizer a você que conceitos teóricos é uma coisa, prática é outra. A vida é feita justamente desses polos que a gente tem que dosar. Amém? Por isso, isso daqui nos ensina que Jacó, ele só conseguiu entender que Deus estava perto quando ele passou por esse conceito. Como é que diz? Teórico. Ele vivenciou isso. Esse princípio, como eu disse, da utopia, é necessário para a vida da gente. Sabia disso? Tem crente hoje que não tem o princípio da utopia, do sonho, da esperança, morreu. Não é à toa que você vê um cara jovem, vamos supor, da Inglaterra, ele diz, eu quero morrer no Estado Islâmico. Porque o Ocidente não produz mais esperança nenhuma, não. Você olha para um jovem, sabe que esperança? Não tem. Aí quando você vê o índice de droga lá em cima, os caras se matando com aquele negócio da baleia, do jogo da baleia. Por quê? Porque não tem esperança. Ou seja, eu tenho que ser movido por um princípio da esperança. Eu tenho que sonhar. Mas eu só vou sonhar em meu o quê? Diga, aos travesseiros de pedra. Eu só posso sonhar se antes eu deitar no travesseiro e dormir. E dormir o quê? Profundamente. Isso implica em que? Eu descansar. Isso é uma etapa da vida. Um eu descanso, outro eu luto, trabalho. Amém? E Jacó, quando se acordou do sonho, ele se deu conta o quê? Deus estava aqui, eu não sabia disso. Deus estava bem pertinho de mim, eu me dei conta. Mas ele só se deu conta quando ele viveu o período do quê? Do sonho. O período da esperança. O período daqueles que alguns chamam da utopia, né? Até o Padre Zezinho tem uma música que fala sobre essa questão da utopia, né? E que é muito bonito, que retrata a família. É bonito ser utópico. Não é viver só na utopia, né? Porque tem aqueles caras que daqueles tipos, vamos supor, só no baseado, eu sou aqui, não sei o quê, aqui é estrela, olha, vive só no mundo das repúblicas de Platão. Aí não dá. Não é isso? Mas é necessário sonhar. Uma das coisas que mais eu me admirei quando eu cheguei nessa igreja, vai fazer 8 anos, o tempo está passando, os cabelos mais brancos do que nunca, já estou 8 anos em Sumé, praticamente. E uma pessoa chegou para mim e disse uma coisa que eu muito me entusiasmou. Ele disse, pastor, uma das coisas que o Senhor me fez ao entrar nessa igreja é sonhar. E eu posso dizer uma coisa, eu sou um cara tem muita ruindade, mas por trás de toda a ruindade minha, há de fato um princípio de sonhar e de acreditar naquilo que eu sonho. E eu pretendo, ao medida que eu sonho, fazer alguém sonhar comigo. Amém? E é isso que de fato Jacó fez. Jacó, um enrolão, um usurpador. Ele, como é que diz? Deitou, dormiu e sonhou. E entendeu que Deus estava
bem pertinho dele. Por fim, terceiro ponto, Deus cumprirá na íntegra tudo aquilo que prometeu. Analise comigo o verso de número 15, para a gente fechar a nossa homilia, onde ele diz aqui, olha: eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Ou o que hei de ter, o que ter? Ou cumprir aquilo que tenho falado ou prometido. Ou seja, estou contigo, para o quê? Para cumprir. E quando Deus prometeu a Jacó como essa promessa, ele estava como? Digo o quê? Deitado, dormindo e sonhando. Dá para acreditar numa promessa de Deus assim? Ou seja, o que é que eu faço para galgar o que Deus tem na minha vida? Nada. No primeiro momento, nada. No primeiro momento, eu sou 100% dependente de Deus. Aí, no tempo, Deus faz cumprir. Se Deus tiver um negócio comigo e contigo, sabe quem é que vai empatar? Ninguém. Se Deus passou um risco, se Deus guardou uma cadeira para um cara, pode ter certeza. Se Deus guardou um espaço para alguém, é Deus que disse. Eu ignoro quando alguém diz: Deus prometeu, mas o homem tomou. Mas que Deus frajudo, que Deus perna de pau é essa? Se Deus diz, está dito. Se Deus falou, está falado. Amém, queridos? Isso mostra tudo. Por isso que eu quero mostrar, resumindo tudo isso, a figura do Jacó usurpador, do Jacó deitado numa pedra, a incapacidade do homem de ser alguma coisa, a não ser a graça de Deus na vida dele. O que é que Zé Maria fez para ser pastor? Nada. O que é que eu fiz para ser crente? Nada. Mas sou o que sou, é a graça de Deus em mim. Foi isso que Paulo disse. Por isso não se vanglorie por você ser alguma coisa, porque você não é, é Deus em você. Paulo dizia isso em suas defesas. Os caras diziam, não sei o que, eu fiz mais do que vocês, sei mais do que vocês, não eu, mas a graça de Deus em mim. Ou seja, esse deitar, esse dormir e esse sonhar, eu posso dizer que remete à incapacidade plena do homem. Diga, é Deus que faz tanto o projeto como o executado do projeto. A Ele e unicamente a Ele honra e glória. Por fim, a aplicação. Vamos nos colocar de pé, por favor. A aplicação, quem? Um só coro. Amém? Compreenda isso. O Senhor nos ensina a descansar. Esse descansar aqui é figurativo. Descansar, sonhar e crer. Ao fazermos isso, entendemos que apenas Ele é capaz de quê? De permitir que as portas se fechem aqui na terra. Para quê? Para abrir portões nos céus.